imigração a voltar a ocupar espaço mediático, vale a pena olhar para a sua importância para o turismo nacional e se o aumento da mão de obra imigrante tem algum impacto na imagem externa do destino Portugal. Este é o tema em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou os temas que gostava de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. É de facto verdade que por motivos e razões de ordem muito diversa, o tema da imigração passou a estar no topo da agenda mediática e naturalmente que pelo facto do turismo ser uma atividade económica de mão de obra intensiva, este é um assunto que interessa e muito a todos quantos de alguma forma estão ligados ou estão relacionados com a atividade turística. E não é por isso de estranhar que me tenham chegado muitas mensagens e muitas perguntas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, acerca deste tema. Perguntas essas e pedidos de abordagem deste tema que eu naturalmente agradeço e muito. Aliás, já agora aproveito a oportunidade para dizer que use e abuse deste endereço, programaturismoemdestaque@gmail.com, para colocar as suas perguntas ou para sugerir temas a abordar. Para mim, a sua participação é sempre muito, mas muito bem-vinda e é sempre também muito importante. Dito isto, vejamos então porque é que hoje em dia a questão da imigração é assim tão importante para o turismo nacional. E sobretudo eu gostava daqui indicar duas grandes ordens de razões, sendo que uma primeira tem a ver com a demografia. O facto é que, de acordo com todos os estudos que têm sido publicados, se nada for feito, Portugal em 2050 será o 6º país mais envelhecido do mundo. E isso quer dizer que temos tido uma muito baixa natalidade, apesar dos últimos 2 anos haver uma ligeiríssima recuperação, ela ainda hoje em dia é muito insuficiente. Por outro lado, temos assistido também a um envelhecimento da população e se isso, por um lado, representam boas notícias, quer dizer que há melhor qualidade de vida, que há maior longevidade, por outro lado, isso também significa que temos menos população ativa. E já que falo em população ativa, nós não podemos desligar deste contexto aquilo que eu aqui há 2 semanas, no episódio 11 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, abordei, que é a imigração jovem, sobretudo nas últimas 2 décadas. A segunda grande razão, e esta sim mais diretamente já ligada com a atividade turística, é o facto dos diferentes setores que integram a constelação turística serem todos eles de mão de obra intensiva. Ou não fosse o turismo, como eu gosto tanto de o definir, uma atividade económica feita por pessoas para pessoas. Aquilo que aconteceu foi que, com a pandemia, o turismo entrou em modo de pausa, como se sabe, e muitas empresas tiveram que alijar mão de obra para fora, de modo a poderem sobreviver. E essa mão de obra acabou por encontrar outros caminhos, outros percursos, acabou por descobrir outras vidas profissionais para além do turismo. E o facto é que, no pós-pandemia, a atividade turística, embora se tenha assistido lentamente a alguma melhoria, ainda continua a praticar baixos salários e, depois, também o turismo, nós não nos podemos esquecer que tem determinados tipos de especificidades, determinado tipo de características que também hoje em dia, dadas as alterações comportamentais e sociais que se verificaram no pós-pandemia, não se compadecem com os desejos e as vontades de quem hoje em dia trabalha, ou se quisermos, da população ativa. E falo em concreto, por exemplo, de tudo o que tem a ver com a organização dos tempos de trabalho, falo dos horários, falo das sazonalidades, mas falo também de falta de tempo para as pessoas, para usarem para elas mesmas, para estarem com a sua família, para estarem com os seus amigos. Também a impossibilidade de muitas profissões turísticas não ser possível de trabalhar-se remotamente. O facto dos ciclos produtivos do turismo serem inversos aos ciclos produtivos da esmagadora maioria das outras áreas da atividade económica. Quando nós estamos em maior produção, é na altura que os outros estão em período de pausa ou em menor elaboração e vice-versa. E também, já agora, vale a pena referir que o facto é que as carreiras e as profissões turísticas ainda continuam a ser, de alguma forma, desvalorizadas e, portanto, não são tão atraentes, não são tão atrativas para captar gente para as atividades turísticas em termos de mercado de trabalho. E, finalmente, como se tudo isto já não fossem razões suficientes e problemas suficientes para ultrapassar, ainda tivemos uma espécie de cereja no topo do bolo, ou seja, por um lado, no pós-pandemia tivemos a boa notícia da atividade turística ter recuperado muito rapidamente e em força, só que essa recuperação foi tão rápida
rápida e tão em força que não houve tempo para se substituírem aquelas pessoas que tinham saído da atividade e que já decidiram não voltar, para as formar e para as qualificar. Ou seja, no fundo, o turismo, seja a nível mundial, seja a nível nacional, ficou e está ainda numa espécie de encruzilhada. No caso concreto de Portugal, foram feitas várias tentativas, nomeadamente com recurso a muitos protocolos no âmbito da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, de modo a conseguir colmatar esta situação. Mas protocolos e acordos esses que não tiveram o sucesso que na altura estava projetado, tal como eu tive então a oportunidade aqui no Turismo em Destaque de alertar que iria suceder, uma vez que muitas dessas pessoas que podiam ser cativadas ou que podem ser, no bom sentido do termo, aliciadas, veem e ainda olham para Portugal apenas como um local ou um espaço, se quisermos, de passagem para uma região mais vasta que é o espaço Schengen, já que muitos deles, e neste caso das comunidades lusófonas, se têm comunidades aqui em Portugal e diáspora aqui em Portugal também o têm noutros países da União Europeia, mas sobretudo porque há um facto muito importante, é que fazendo exatamente o mesmo que fazem aqui, noutro país da União Europeia, ganham muito mais. Para além disso também, nós não nos podemos esquecer que o custo de vida em Portugal versus o salário que é oferido, e quando falo em custo de vida, falo nas coisas mais básicas, falo na alimentação, falo na habitação, falo nos transportes, entre muitos outros aspectos, é muito elevado, ou seja, aquilo que se ganha face àquilo que se tem que gastar em termos de custo de vida é muito elevado e isso faz com que as pessoas avaliem a situação e acabem por não lhes compensar o sacrifício, a não ser, como eu há pouco dizia, para Portugal ser o tal local, o tal entreposto de passagem, ou seja, vêm para cá o tempo estritamente indispensável para se regularizarem, para obterem as suas autorizações de circulação dentro da União Europeia e depois, obviamente, vão para o outro lado. Mas para além de tudo isto, e por muito que nos custa admitir, a realidade é que, tal como nas décadas de 60 e 70 do século passado, os portugueses imigravam com baixas ou mesmo nulas qualificações para irem fazer aquilo que nos outros países os locais não pretendiam fazer ou se recusavam fazer até em face do rendimento que obtinham em troca, também hoje o facto é que a imigração que Portugal está a receber obedece a esta mesma lógica, ou seja, pouca qualificação, baixo salário, disponibilidade para muitos sacrifícios, sobretudo porque as pessoas procuram uma vida melhor para si, para darem às suas famílias e até, em última análise, para tentarem conseguir trazer essas mesmas famílias para mais perto de si, fugindo assim de situações extremas, como seja de pobreza, de perseguições de várias ordem, de guerras ou de qualquer outro tipo de fenómenos. Ora, isto tudo para dizer que mesmo que se houvesse um qualquer milagre e de hoje para amanhã se resolvesse o problema da demografia, naquilo que respeita ao turismo, isso só teria reflexo nas carências de trabalhadores que hoje em dia se sentem daqui a 2 décadas. Só que, até lá, os diversos setores do turismo precisam e continuam a precisar de gente para trabalhar, sob pena de termos um destino turístico fantástico, de termos uma oferta excelente, mas não termos quem preste os serviços necessários. Portanto, e sinceramente, não vejo qualquer outra solução para esta questão que não seja recorrer à imigração para resolvermos a falta de trabalhadores ou, se quisermos, esta falta de população ativa que é um problema geral, não só do turismo, mas também do próprio país. O que podemos e devemos, entretanto, fazer é procurarmos atrair imigrantes mais qualificados, procurarmos atrair imigrantes com mais talento, mas para isso é preciso começar a pagar melhor, a receber melhor e que lá está também a integrar melhor. Saber se o aumento da mão de obra imigrante terá algum impacto na imagem externa do destino de Portugal, eu, indo diretamente à resposta, sinceramente, creio que não. E digo, consubstanciando esta minha afirmação, no facto de a nossa herança civilizacional estar profundamente ligada a fluxos migratórios, tanto do lado da emigração como do lado da imigração. Isto faz parte daquilo que somos, um país cosmopolita, com uma diáspora planetária, habituados a viver e a conviver em harmonia com todas as raças, com todos os credos e com todas as culturas. Mas também estamos acostumados a acolher dentro de portas muitas e desvairadas gentes, não apenas do mundo lusófono, mas igualmente também de outras paragens. E não são apenas aqueles que vêm para cá trabalhar por necessidade, muitos há também que vêm para cá porque
têm a capacidade de trabalhar remotamente ou até vindo gozar a sua reforma, sobretudo pelas ótimas e magníficas condições que lhes proporcionamos, no fundo, pelo que somos, pela nossa hospitalidade e por tudo o que de bom o país tem para lhes oferecer. E já que falo em hospitalidade, nós não nos podemos esquecer que em todos os inquéritos, que em todos os estudos, esta é a primeira característica, a mais importante, que é referida por todos os turistas, por todos quantos nos visitam. Por isso, ou se quisermos também por isso, temos um turismo tão forte e tão bem sucedido. Profissionalmente, sabemos fazer tão bem ou melhor que quaisquer outros, só que o fazemos do nosso jeito, com o nosso sorriso, com a nossa simpatia, com a nossa afabilidade, que obviamente não têm rival porque não se aprendem, elas são o resultado inato de séculos de convivência com povos do mundo. Contudo, e perante este cenário que eu estou a traçar, quase que poderíamos dizer idílico, não se julgue por isso que tudo em Portugal são rosas no que respeita à imigração. Ora, vejamos, se até finais do século XX a maioria da imigração que recebíamos vinha dos países lusófonos, depois, já neste século, começámos a receber muitos imigrantes do leste europeu, mas também da China e agora, mais recentemente, e sobretudo na última década, do subcontinente indiano. E ao contrário dos anteriores, talvez porque cheguem em maior número e porque muitas das vezes tragam consigo histórias de vida verdadeiramente mais desesperadas de todos aqueles que os antecederam, porque não falam a língua e porque têm traços culturais e religiosos de que não estão dispostos a abdicar, nem sequer a adaptar ao país de acolhimento, isso tem dado origem a que setores menos tolerantes da sociedade portuguesa comecem de alguma forma a ter reações de impaciência perante estas situações. Em abono da verdade, não estamos nem de perto nem de longe mal comparando com aquilo que se passa por essa Europa fora. Veja-se, por exemplo, os casos da França e da Alemanha, onde esta situação atinge proporções muito maiores. Mas mesmo assim, não deixam de ser sinais preocupantes, até porque acontecem num país que, como se costuma dizer, é de brandos costumes. Escusado é também dizer que o turismo, ou se quisermos, que as atividades turísticas acabam por dar uma maior visibilidade a todos estes fluxos migratórios, uma vez que põem a nu ou põem mais à vista do cidadão comum a existência desses mesmos imigrantes, já que é muito mais notado termos alguém a trabalhar na restauração, no alojamento, nos transportes, etc., num qualquer centro urbano, do que termos exatamente essa mesma pessoa, por exemplo, a trabalhar no interior, na agricultura ou na pecuária, onde naturalmente não estará, por assim dizer, tão à vista. Ora, chegados aqui, eu sou da opinião que, embora este não sendo um problema de fácil resolução, é chegada a hora da Europa, sobretudo da União Europeia, o encarar de frente e aqui, sem qualquer tipo de sobranceria, creio que Portugal pode ser um verdadeiro e um valioso aliado e dar um precioso contributo para a resolução desta situação, atenta à sua experiência secular e à sua arte de bem receber. É que o facto é que, se nada for feito e de acordo com aquilo que indicam todos os estudos, dentro de 3 décadas a Europa estará, entre aspas, colonizada, ou seja, descaracterizada. Esta é a verdade. E é ela que está na base dos radicalismos crescentes a que, sobre esta temática, temos vindo a assistir. É que, ao contrário dos europeus, estas comunidades, estas pessoas fazem filhos e fazem-nos em grande quantidade e, portanto, isto é uma questão de tempo. Esta é a realidade. A outra realidade é que, por um lado, a Europa e Portugal também precisam destas pessoas e precisam delas para já, para suprir as suas carências demográficas e também as suas carências de população ativa. Mas, por outro lado, também é bom percebermos que quando se abre a porta a alguém, devemos ter consciência que esse gesto implica que esse alguém não abdique da sua cultura, da sua religião, das suas tradições e dos seus hábitos. É algo que vem com as pessoas, que está dentro delas e que fica com elas. Mas a necessidade não pode, quanto a mim, significar a perda de identidade e muito menos uma alteração radical da herança civilizacional. Portanto, há que integrar, mas com regras, no fundo, tal como Portugal e, sobretudo, o turismo têm demonstrado através da sua hospitalidade, que é quem recebe tem consciência plena de a quem está a abrir a porta e quem vem, ou se quisermos, quem entra, tem que saber que vai ser recebido num lugar, ou se quisermos, numa casa que não é a sua. Isto para dizer que uns e outros se têm que respeitar.
é que não há boa hospitalidade sem bons hóspedes, nem bons hóspedes sem boa hospitalidade. Mas a casa é sempre de quem recebe. Por isso, acredito que o aumento de mão de obra imigrante não irá ter reflexo na imagem externa do destino Portugal, como aliás vai acabar até por qualificar e por formar profissionalmente muitas pessoas nesta arte de receber tão bem receber, que é tão portuguesa, e aproveitar para espalhar esse dom da hospitalidade por esse mundo fora. Como habitual, vemo-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E não se esqueça de subscrever gratuitamente o meu canal. Para isso, basta carregar neste botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.